Quantos acharam o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 25? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará riquezas, e grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir o filisteu, que afronta traz sobre Israel? Quem, pois, é esse incircunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? A história de Davi e Golias é uma história conhecida mundialmente, secularmente. As pessoas não precisam necessariamente pertencer a uma religião denominada cristã para usar como figura a história de Davi e Golias, né? Toda vez que você vê alguém que parece frágil vencer algo muito difícil, é nítido e notório que essa pessoa é comparada a uma batalha entre Davi e Golias. Se você já está há mais tempo na igreja, obviamente você já ouviu pelo menos uma dezena de mensagens sobre a história de Davi e Golias. Não é o meu intuito final aqui nessa noite falar sobre a batalha de Davi e Golias em si, mas o meu intuito aqui é falar de algumas coisas que acontecem no entorno dessa batalha em si e que leva Davi a essa grande vitória. Todos nós já conhecemos que Davi é aquele homem segundo o coração de Deus, que Davi é aquele homem que Deus escolhe e o tira de trás das ovelhas malhadas. E aí eu poderia começar a pregar nessa noite, porque se você começar a ler a Bíblia, você obrigatoriamente vai entender uma hora ou outra que as ovelhas malhadas em Israel são as ovelhas que não têm valor algum comercial. As ovelhas malhadas em Israel são as ovelhas que não dão lucro para aqueles que vivem de vender lã. Você precisaria tirar muita lã malhada para alcançar o peso. Para alcançar o peso e para alcançar o preço necessário. Observe bem que lá atrás, Labão, que era sogro de Jacó, lhe fez uma proposta, dizendo: olha, as que nascerem malhadas são suas, ou seja, aquelas que nascerem sem valor. Jacó sabia como criar um rebanho, bota as ovelhas para beber água, em frente a várias malhadas. E quando nascia malhada. Aí ele falou: bom, tem alguma coisa errada, está nascendo muito mais malhada do que a ovelha lisa. Então, espera aí, agora as malhadas são minhas e as lisas são suas. E o velho Jacó ia lá, colocava as ovelhas para beber água em frente a varais lisos, e as ovelhas nasciam lisas. E por 10 vezes Labão tentou trocar o salário de Jacó, mas não dava certo, porque Jacó tinha a senha, ele entendia de como fazer. Então Labão estava sempre no prejuízo. Só quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, diga amém. No caso de Jessé, pai de Davi, ele designa Davi para cuidar das ovelhas malhadas. E pior, ele cuidava das ovelhas malhadas no deserto e não no vale. Era normal um pastor de ovelhas
cuidar de ovelhas no vale. Agora, cuidar de ovelhas no deserto era uma profissão pastoral muito mais difícil e muito mais complexa. E Davi estava lá no pasto, como alguém que era aparentemente rejeitado pela sua família, como alguém que pegou a pior tarefa para fazer a execução. Mas Davi tinha duas coisas em mente. A primeira coisa que Davi tinha em mente era honrar a Deus. A segunda coisa que Davi tinha em mente era honrar o seu pai. E um dia o velho Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: vem cá, Deus tem se provido de um rei no meio da sua família. Jessé empolga, coloca 7 filhos enfileirados. E quando Samuel olha para Eliabe, ele diz: é esse. Não tem jeito. Tem postura de rei. Tem tipo de rei. Porque a Bíblia diz que quando Saul aparece para ser rei, a Bíblia diz que da cintura para cima em Israel não existia homem tão belo quanto Saul. E o parâmetro que Samuel tinha até então era Saul. Então ele olha para o filho de Davi e diz assim: é esse. Quando ele vai e diz para o menino: se ajoelha, Deus brada dentro do coração de Samuel: Samuel, não é esse, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas eu estou olhando o coração desse sujeito. Samuel dá um passo atrás e diz assim: não, espera aí, já que não é ele, é o próximo da fila. Não é. Aí chama o Samar, não é. Aí chama o Hidai, não é também. Aí Samuel desiste e fala assim: espera aí, ou eu não estou entendendo mais a voz de Deus, ou Deus está doido, ou eu estou doido, porque acabaram-se os seus filhos, você não tem mais filho nenhum para apresentar. Ele disse: tem o menor. Como é que é? É o caçula. Mas cadê ele? Ele falou: não está aqui. Está lá no pasto. Manda chamar. Se vocês não estavam contando com ele para o almoço, prepara um lugar na mesa, porque eu tenho uma notícia triste para vocês. Ninguém almoça antes desse menino chegar aqui. E Davi vem direto do pasto: irmão, eu já morei em roça. Quando você sai do pasto para vir almoçar, obrigatoriamente, você tem que dar uma limpada primeiro. Senão ninguém aguenta você na mesa. E o Davi vem correndo. O profeta está aí. E o profeta quer falar com você, porque alguém teve que ir lá. E Davi podia ser o tipo da pessoa revoltada. Davi tinha que ser um jovem que se mutilava todo dia. Davi tinha que ser um jovem desobediente a pai e mãe. Davi tinha que ser alguém com vários traumas de depressão, de ansiedade. Davi tinha um perfil certo para ser esse tipo de pessoa. Mas Davi não era assim.
Davi estava lá no meio do pasto, cuidando de ovelha malhada, sabendo que a sua família não dava muito valor para ele, mas ele estava lá: Senhor, na tarde eu não tenho como te oferecer sacrifício, mas eu vou levantar as minhas mãos como sacrifício da tarde. Deus, ninguém está me esperando lá em casa para o almoço, mas eu quero te pedir um favor: prepara perante mim uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E Davi está lá no pasto falando com Deus, e a notícia chega: Davi, profeta, está lá em... O profeta diz para ele: se ajoelha aí, menino. E a Bíblia diz que Samuel pega um chifre, um vaso cheio de azeite, e derrama sobre a cabeça do menino Davi. E Davi não cantou: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não. Sabe o que a Bíblia diz que Davi fez? Ele levanta e vai para o pasto cuidar das ovelhas. Ele não disse: não, agora eu sou ungido, dá licença. Agora eu sou ungido, me respeita. Agora Deus fala comigo. Não. Porque um princípio de honra que não passa pela família, esse princípio não serve para Deus. A primeira unção que todo crente deve pedir a Deus é a unção para ser honrado no meio da sua família. Porque, irmão, ter unção aqui em cima do altar, eu estou falando de mim especificamente, para pregar, para falar, para dar estudo, é tranquilo. Difícil é quando eu tenho que orar pela minha mulher dentro de casa e ela me pede oração. Difícil é quando a gente tem que orar pelos nossos filhos, que os nossos filhos chegam e pedem: pai, ora por mim. É isso. A unção dentro do lar faz mais diferença do que uma unção na rua. Irmão, me perdoa, mas esse ambiente aqui é muito bom. Sentir a presença de Deus aqui é muito fácil. Chorar na presença de Deus aqui é muito fácil. Orar aqui é muito fácil. Por quê, pastor? Porque tem voz de comando. Irmão, levanta, vamos orar agora. Vamos orar pelo irmão ciclano, vamos orar pelo irmão fulano. Orar aqui é uma maravilha. Difícil é orar dentro de casa sozinho. É difícil. Não é fácil. Difícil é fazer a unção valer dentro de casa. E o Davi volta para o pasto. Porque uma coisa é ser ungido, outra coisa é ser preparado. Davi tinha unção? Tinha. Mas não tinha preparo. Os irmãos de Davi saem para a guerra. E o Davi: vai com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, pai. Estão dizendo que a guerra lá é fácil. 10 dias a gente vence. Coisa simples. Daqui uma semana nós estamos em casa. Passa uma semana, os meninos não voltam. Passa 10 dias, os meninos não voltam. Passa 15, os meninos não voltam. Passa 25, os meninos não voltam. Passa 30 e os meninos não voltam. O Jessé chama o Davi e fala assim: ô Davizinho, pega uns queijos. E é difícil chegar no arraial
Mas você pega esses queijos e dá para o capitão. E tenta ver notícia dos seus irmãos lá, estou preocupado. O Davi pega um parceiro, a Bíblia que diz isso, e deixa tomando conta das ovelhas. Pega os queijos. No 39º dia, o Davi chega. Vira o dia, chega no dia 40. Aí o seu irmão mais velho diz assim: aonde você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você não serve nem para ser pastor. O rebanho que pai pode confiar na sua mão tem que ser pequeno. O que você está fazendo aqui? A gente conhece seu coração, rapaz. Como é que é? E o Davi podia chorar: ah, meu irmão não gosta de mim, minha família me odeia, ninguém me ama. Sabe o que Davi fez? Calado estava, calado ele ficou. Aí de repente surge uma conversa. Só quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, diga amém. Rapaz, tem 40 dias que esse homem está gritando 2 vezes por dia aí: preciso de um homem para lutar comigo. E você viu a notícia que saiu agora? Não vi não. O rei falou que vai enriquecer. Enriquecer? Mas o rei já é rico. Não, rapaz, ele vai enriquecer quem derrubar o gigante. Mas como é que é isso? Mas não termina aí não. Falou que vai pegar a filha dele, a Mical, que está sempre lá na janela se exibindo. Aquela bonitona, ela mesmo. E vai dar para casar com ela. Não. Que isso, rapaz? Mas você está pensando que terminou por aí? Não. A descendência de quem derrubar esse gigante nunca mais paga imposto. IPTU está zerado. Preocupa com isso não. IPVA das carroças? Coitado de você. O Davi ouviu. Chegou perto. Falou: como é que é esse assunto aí? O que eles falaram que vão dar para quem derrubar o gigante? É isso que a gente acabou de dizer. A Bíblia diz: e repetiram as mesmas palavras. Eu não sou disso, mas dá um toque no seu vizinho que está do seu lado e fala com ele assim: só entra em guerra que vale a pena. Uma coisa que a gente tem que aprender é que tem guerras que não valem a pena ser guerreada. Nunca vai valer de nada uma mulher entrar em guerra contra o seu marido e o marido entrar em guerra contra a sua esposa. Essa guerra ninguém vence. Todo mundo sai perdedor. Nunca vale a pena um filho entrar em guerra contra um pai ou uma mãe, ou vice-versa. Essas guerras não valem a pena. Não vale a pena um patrão entrar em guerra contra o empregado, e muito menos o empregado entrar em guerra contra o seu patrão. São guerras que não valem a pena. Muita gente gosta de Davi por diversos motivos, mas um dos motivos que eu amo Davi é que Davi é muito inteligente. Ele diz assim: eu posso até derrubar esse gigante, o potencial já está comigo, mas o que eu ganho com isso? E não adianta você querer pensar o contrário disso, porque ele falou: olha, o que vai se dar?
Ou vai casar com a filha do rei. Pô, vou deixar de ser solteiro, cara. Vou mudar da roça para o palácio. Vai te dar riqueza. Pô, vou ficar rico, mano. A sua família vai deixar de pagar imposto. Pô, ainda vou abençoar papai e mamãe. Dá para mim. Vou entrar. Sabe por quê, irmão? Davi não estava preocupado em ser melhor do que Eliabe. Davi não estava preocupado em ser melhor do que Abinadab. Davi não estava preocupado em ser melhor do que Samar. Davi estava preocupado em ser melhor do que ele mesmo. Davi falou assim: eu quero procurar a minha melhor versão, e se a minha melhor versão está em derrubar esse gigante, eu vou derrubar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o gigante que você tem que derrubar? É o gigante da comparação, aonde você precisa ser melhor do que A, precisa ser melhor do que B. Se A comprou um carro, você tem que comprar um carro igual. Se B foi morar em tal lugar, você tem que morar em tal lugar também. Se fulano adquiriu isso, se Bertano adquiriu aquilo, se o meu irmão passou em tal faculdade, se o meu irmão fez determinado curso, não. Deus te chamou para ser a sua melhor versão, para vencer a si mesmo. E se não tem ninguém bom o suficiente na sua família, eu quero profetizar de olhos abertos na sua vida, que você será o primeiro a dar certo no meio da sua família. Eliabe pode não dar certo, Abinadab pode não dar certo, Samar pode não dar certo, mas tem o Davi lá. Tem um Davi. E quando você entende esse processo de guerrear guerras que podem valer a pena, você vai gastar muito menos energia, irmão. Imagina o tempo que você perde guerreando guerras que não são suas. Imagine o tempo que você perde entrando em guerras que você, com pedido de perdão, com uma desviada geográfica, como fez Davi, falou assim: Eliabe, eu não estou aqui para perder tempo com você não. Você não vai me dar nada. Discutir com você não vai resolver nada na minha vida. Já falei isso aqui, mas vou falar de novo, irmão. Quem entra em discussão é porque o tempo dele é barato e ele tem tempo a perder. Eu não tenho. Primeiro, porque o meu tempo é caro. E segundo, porque eu não tenho tempo a perder. Qualquer um que vier discutir comigo à toa, eu falo assim: ó, você tem R$200 para me dar? Se tiver, eu vou discutir com você 40 minutos. 40 minutos comigo é R$200. A gente discute, e se você quiser passar de 40 minutos, eu tenho que pagar de novo. Eu não tenho tempo, irmão, não tenho. Eu queria ter. Não estou reclamando. Quem entendeu, diga amém. Irmão, eu trabalho de domingo a domingo. Domingo a domingo. E não me cansa. Por quê, pastor? Porque eu faço o que amo. Eu tive essa bênção. Não é qualquer um que tem, eu tive. E agradeço a Deus por isso. Eu estou aqui na igreja desde 3 horas da tarde hoje. Pastor, o senhor está reclamando? Não. Quando o senhor está em casa, pastor? Eu tenho que estudar para pregar à noite. E quando o senhor não vai pregar, pastor? Vou pregar em outro lugar. E quando o senhor não vai pregar em outro lugar? Toda sexta-feira à noite eu tenho uma turma de 8 alunos, aula de 1 hora, online.
Pastor, e quando o senhor não tem nada para fazer? O dia que você achar esse dia, me fala que eu quero encaixar nele. É igual quando eu vejo alguém falar, não, você tem que sair da sua zona de conforto. Irmão, eu estou querendo achar essa zona de conforto e pular lá dentro, que eu nunca tive nesse lugar. Se eu achar esse lugar, eu vou para lá e não saio nunca mais. Ah, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu estou querendo achar isso aí, que até hoje eu não achei. Por quê? Eu escolhi guerrear guerras que possam valer a pena. Eu escolhi entrar em problemas que valem a pena ser resolvidos. Uma quinta-feira como essa, você podia estar em qualquer lugar. Você resolveu vir para a igreja? Resolvi. Poxa, eu vou passar nesse corredor da unção? Vou passar no corredor da unção. Qual é a minha postura? O que eu preciso falar com Deus? O que eu realmente preciso pedir a Deus? Agora, você vai ter que conviver, e eu encerro. Você acha que quando os 7 irmãos de Davi viram Davi sendo ungido e eles não, você acha que todo mundo bateu palma? Graças a Deus. Lógico que não. A ideia de Eliabe é um coração amargurado. Como assim coração amargurado? Coração amargurado. O que você está fazendo aqui? Eles não gostam de você mesmo, não. Primeiro, porque para Davi ser ungido, os outros não foram. Segundo, para Davi ser ungido, Saul teve que sair do trono. Terceiro, ao Davi ser ungido, já está anunciada a morte de Golias. As pessoas não vão gostar daquilo que Deus te deu. As pessoas nunca gostarão daquilo que Deus colocou na sua mão. Não. Jacó chega lá e fala assim, vou dar uma túnica para José. Os irmãos de José, enquanto a gente não arrancar a túnica dele, a gente não sossega. Agora o que você tem que aprender? Gostem de mim ou não, foi Deus que me deu, foi Deus que me chamou, eu vou continuar caminhando, quem quiser que me acompanhe, mas pastor, estão me perseguindo, aumenta a velocidade que eu quero ver se dá conta. Você já viu perseguição em tudo quanto é lugar? Já. Quando alguém aumenta a velocidade, alguém desiste. Tem alguém te perseguindo lá na sua empresa? Tem. Aumenta a velocidade lá. Começa a orar mais lá. Começa a falar de Jesus mais lá. Pastor, lá não pode falar de Jesus não. Lá não pode orar. Não pode orar, vai para dentro do banheiro orar, onde ninguém está te vendo. Não pode falar de Jesus lá? Fala de Bíblia lá, sem falar o nome que é na Bíblia. Começa a citar versículo lá dentro. Sabe por quê? As pessoas não são obrigadas a gostar de você e nem daquilo que Deus te deu. As pessoas não precisam disso. É você que tem que ter maturidade suficiente para entender o quanto Deus é na sua vida. E as pessoas que têm Deus na vida começam a se conectar com você. Fácil. Agora, você é aquela pessoa que precisa ser entendida. Você é aquela pessoa que precisa ser amada. Você é aquela pessoa que se não te der a paz do Senhor, você fica triste. Irmão, cresce em nome de Jesus.
Cresce em nome de Jesus. Gigantes são para guardar a sua promessa. Porque se Deus não colocar um gigante na sua promessa, na frente da sua promessa, outro vai lá e pega. Avistou o gigante. Fica com medo, não. Tem uma promessa por detrás. Tem uma exaltação por detrás. Davi olhou e falou: essa guerra vale a pena. Vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha história. A Bíblia diz que, encerra agora, a Bíblia diz que existia um grupo que trabalhava com funda na Bíblia, que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo. Os canhotos. Davi olhou e falou assim: eu, brincando lá no meio do mato, eu acerto um fio de cabelo, uma testa desse tamanho, não erro nunca. Porque o Golias estava confiante o seguinte: ele vai vir com espada, vai ter que chegar perto. Na luta corporal, Davi não ganhava nunca. Nunca, pastor, nunca. Agora, quando ele mantém uma distância segura, fala assim: eu derrubo. Todo mundo pode correr de você, irmão. Todo mundo pode não gostar de você. Ninguém consegue fugir das suas orações. Mantenha uma distância segura em oração, está entendendo? Que o gigante vai cair. Ele vai cair, ele vai cair. Porque Davi, ele fala uma chave, ele fala um código. Quem é esse incircunciso? O que ele está gritando? Ele está dizendo: Deus tem uma aliança comigo. Não é com esse camarada, não. Porque a circuncisão é uma aliança que Deus tinha com Israel. Falou: Deus tem uma aliança comigo. Esse cara vai cair, mano. Aí a Bíblia diz que o Golias fez tudo o que Deus queria. O que, pastor? Ele começou a amaldiçoar Davi no nome dos seus deuses. Eu te amaldiçoo no nome de Dagon. Como é que é? Eu te amaldiçoo no nome de Azera, no nome de Diana. Aí Deus falou: aí você errou, camarada. Enquanto você estava brigando só com Davi, estava tudo certo. Mas agora você transferiu a guerra aqui para cima. Aí Davi fala uma coisa extraordinária. Ele fala assim: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Escuta aqui, não perde isso não. Deus tem 4 exércitos. Como assim, pastor? 4 exércitos? É. Deus tem um exército da natureza. É um exército que trabalha a favor de Deus. Deus tem um exército angelical. Deus tinha o exército de Israel. Era dele. E hoje Deus tem o maior exército do mundo, que é a igreja. Davi falou assim: exército do meu lado aqui está sobrando. Parece, irmão, não está na Bíblia, mas eu creio assim. Você não precisa crer assim não. Que Deus dá uma ordem para o vento.
Deus chama o exército da natureza e diz assim: ô vento, a hora que Davi soltar a pedra, coloca a velocidade nesse negócio. Quanto, Senhor? Pelo menos 400 km por hora. Para furar capacete e bater na testa, e está tudo certo. Aí o exército de Israel está parado lá. E o vento está parado aqui. Falando: Davi, é só jogar. O resto pode deixar comigo. Irmão, quem toma uma pancada na testa, é natural que ele caia para trás. Isso é lei da física. Lê o texto em casa, que você vai ver que a coisa foi tão sobrenatural que Davi toma uma pancada na testa e cai para frente. Eu não quero exagerar na dose, não, mas parece que um anjo falou assim: deixa menos dar um tapa na cabeça dele a hora que a pedra bater. Vai lá, está liberado. E Deus coloca todos os exércitos. Mas por quê, pastor? Porque Davi sabia quais as guerras que ele devia entrar. Quando você passar nesse corredor, que você receber a unção. E eu creio, irmão, eu creio demais. Eu nunca vou vir aqui numa quinta-feira e vou deixar de ser ungido, porque eu creio na Bíblia. Eu creio que a mesma unção que Davi recebeu lá atrás, tem homens de Deus que vão orar por mim, colocar a mão sobre a minha vida, e alguma coisa tem que acontecer, irmão. Não pode ficar do mesmo jeito, não tem como ficar do mesmo jeito. Eu acredito que quando eu passo, clamo ao Senhor, Deus vem com a sua presença e alguma coisa vai acontecer. Ah, pastor, que isso? Deixa eu te ensinar uma coisa, se você não aprendeu nada, aprende só isso aqui. Irmão, tem um corredor de pastores orando pela sua vida e te ungindo. E Deus não precisa ouvir todos. Deus precisa ouvir só um. Quanto mais homens de Deus estiver orando pela sua vida, impondo a mão sobre você, a probabilidade de dar certo aumenta. Eu já quero te convidar para a semana que vem. Você está aqui, faz um propósito com Deus no seu coração aí, diga: Deus, eu não posso perder essas quinta-feiras não, eu tenho que estar lá. Por quê, pastor? Porque você vai sendo ministrado pela palavra de Deus, abrindo o seu coração, e quando a unção chega e é derramada sobre a sua vida, alguma coisa tem que acontecer, irmão. Não pode ficar do mesmo jeito. Não tem condições de ficar do mesmo jeito. Eu clamo a Deus nessa noite, que você receba essa palavra, e que você e eu, todos nós, possamos aprender quais as guerras que valem a pena serem lutadas. Você pode dizer amém? Pedir aos pastores para que estejam descendo. Eu preparo sempre o meu culto durante o meu dia, e hoje eu estava pensando uma coisa, e dentro disso que o pastor Gil pregou, eu queria fazer um desafio para a igreja hoje. E que desafio é esse? Sempre quando a gente chega aqui, a gente tem milhões de pedidos para fazer ao Senhor, mas eu queria te pedir hoje que você passasse na fila da unção por alguém. Você sabe alguém que está enfermo? Você sabe alguém que está precisando de um milagre, da solução de um problema? Então que você hoje
deixasse o seu problema de lado e passasse na fila da unção em prol dessa pessoa. Você hoje vai fazer uma oração intercessora. Você vai passar na fila da unção hoje intercedendo por alguém. Nós fizemos isso outro dia na escola dominical e eu queria fazer hoje também no culto da vitória. Que você passasse na fila da unção e falasse: Senhor, tem uma pessoa que está precisando de um milagre. E você vai passar nesse corredor orando por essa pessoa. Quando os pastores estiverem ungindo você, ele vai estar recebendo a vitória dele lá onde ele estiver. Eu creio nisso. E pode ter certeza que o Senhor sabe o que você precisa. Porque quando você clamar por alguém, o Senhor vai atender o seu pedido também. Nós podemos fazer isso hoje, amém? Então passa na fila da unção hoje. Tem muitos irmãos que estão enfermos. Aquele que você lembrar, você vai apresentar. Hoje eu vou apresentar fulano. Vou passar aqui em prol do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, do meu amigo, do meu patrão, do meu companheiro de trabalho. Passa na fila da unção e represente alguém. E pode ter certeza que o Senhor vai visitar ele lá. O conjunto vai estar adorando e a igreja pode estar levantando aqui os primeiros bancos. Vamos fazer como de costume e pode estar passando na fila da unção. Pai, os seus filhos estão passando aí agora, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. E nesse momento de intercessão, Senhor, eu te peço, Deus, começa a derramar a unção, a cura, a libertação em pessoas que estão perto, em pessoas que estão longe. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó. Ah, Senhor, traga a resposta, ó Deus. Olha o seu povo nessa noite, Senhor, direciona o seu olhar para o templo Arca, Senhor. Ah, Deus, começa a responder o pedido de cada um, começa a responder a intercessão de cada um, Senhor. Tu é um Deus de resposta, Tu é um Deus do extraordinário, Tu é um Deus que é capaz, Senhor, de ir aonde o homem não pode ir, aonde a medicina não pode ir. Deus, o Senhor abre portas impossíveis. Ó Senhor, aquela promoção no emprego, ó Senhor, aquele aumento de rendimento, ó Deus, aquela sabedoria extraordinária que só o Senhor é capaz de fazer. Vem orando, irmão, vem orando, vem clamando a Deus. Fica ligado no céu, vem pedindo ao Senhor, vem clamando, porque há uma unção sendo derramada sobre você. Há um óleo fresco sendo derramado sobre a sua vida nessa noite. Vem passando no corredor com fé, com graça, clamando a Deus, pedindo ao Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, é nessa hora, é nesse momento. Deus, 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 Deus. Tu és o Deus do extraordinário. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Igreja, continue recebendo da parte do Senhor nesse momento. Continue crendo, continue clamando, continue pedindo, continue orando, continue pedindo ao Senhor. Isso. Vai pedindo a Deus nesse momento, vai clamando ao Senhor. Ó Deus, vai libertando de ansiedade, de depressão, de dependência emocional, de falta de perdão. Ó Deus, trabalha nesse coração, faça o extraordinário, Deus. Tira todo esse medo,
tira esse toque, tira essa ansiedade generalizada. Deus, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de algo extraordinário. Deus, nós Te clamamos essa noite, nós cremos pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus, no nome que está acima de todos os nomes.